Voltamos com as informações nessa noite de terça-feira, trazendo as melhores informações para todos vocês. Pessoal, vídeo imperdível, vale a pena ficar até o final. Já vai colocando os comentários, patriotas de todo o Brasil e do mundo, meu senhor e minha senhora, de qual cidade você está nos assistindo. Coloque aqui a sua cidade. Pessoal, já vai deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo ao máximo de pessoas e se inscreva no canal. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreva no canal para receber aí vídeos diariamente. Só clicar aí no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like no vídeo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá para o nosso primeiro assunto, então, e peço a você que está aqui assistindo a gente que fique o maior tempo possível aqui na live, tá, gente? Isso é importante, a gente tem feito esse pedido bastante nos últimos dias, porque é importante para aumentar a nossa retenção, que é uma métrica importante das transmissões ao vivo. A gente pede que você fique o maior tempo possível aqui na live, então mesmo que você esteja fazendo uma outra coisa aí, esteja no banho, no carro, na academia, cozinhando, deixa ligada a transmissão e continue com a gente o maior tempo possível, porque isso nos ajuda na retenção. Vamos lá, o primeiro assunto é o seguinte: um primo e então sócio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, abriu uma mineradora 3 meses depois de o político assumir o comando da pasta no início do ano passado. Cerca de um ano depois, em abril de 2024, a empresa recebeu licença para pesquisar diamante em uma região cercada de fazendas da família do ministro, na cidade mineira de Guarda-Mor, que fica a 545 quilômetros da capital Belo Horizonte. O ministro de Minas e Energia já vinha enfrentando críticas desde a semana passada, quando veio a público a decisão do governo Lula, que decretou sigilo de 100 anos na declaração de conflito de interesses do ministro Alexandre Silveira. Começar contigo, Rodrigo Constantino, o que dizer desse caso, hein, Consta? É o governo das coincidências, né, e que são coincidências sempre benéficas para aqueles no poder, né, no círculo de poder, e também, claro, né, com muita pouca transparência. Sigilo e mais sigilo, conflito de interesse para todo lado e pouca transparência. Isso é o resumo da ópera do PT. Agora, nada novo sob o sol, né? Durante 4 anos de governo Bolsonaro, justiça seja feita, né, mesmo aqueles que criticam a postura do presidente, alguma coisa assim, não vimos quase esse tipo de notícia. Não havia essas coisas esquisitas, essas coincidências um tanto estranhas, porque o presidente Bolsonaro não entregou os ministérios como feudos políticos. Era pela primeira vez, talvez em muito tempo na história, talvez desde a redemocratização, um ministério eminentemente técnico. Nós tínhamos o Paulo Guedes como posto Ipiranga, concentrando os ministérios que hoje são divididos lá pelo Geraldo Alckmin, rainha da Inglaterra, Simone Tebet, Steppe e por aí vai. Então tinha realmente alguém que entendia do assunto, sério, preparado, concentrando o ministério mais importante. Nós tínhamos Ricardo Salles na pasta do meio ambiente, o Tarcísio na pasta da infraestrutura, a Tereza Cristina na pasta da agricultura, ou seja, eram pessoas que entendiam do assunto e que tinham um currículo respeitável e estavam tocando as suas pastas de forma séria. Aí o PT faz o quê? O PT volta a distribuir ministérios como se fosse feudo político para atrair comparsas, porque não tem aliados, tem comparsas, para o seu projeto que não é de nação, é de poder, né? Tudo isso nesses esquemas. Então um cavalo lá, o outro do cavalo faz a estrada que passa em frente à sua fazenda, está quase que nem o Calígula, né, nomeando incitatus para o Senado, tudo gira em torno do cavalo dele, né? Agora o ministro de Minas e Energia, 100 anos de sigilo, a empresa do parente é beneficiada por decisões da sua pasta e do governo, tudo voltou como era antes, né? Nada novo no quartel de Abrantes. Então, as páginas da política vão gradualmente, se a imprensa fizer o seu trabalho direito, né, vão gradualmente migrar, como antes, para as páginas de polícia. Pois é, né, Fabio? O duro é que, apesar de tudo isso ser talvez esperado, né, como estava falando Consta, a gente não tem a reação que a gente teve no passado dos órgãos de combate à corrupção, dos órgãos de fiscalização. Esses estão praticamente adormecidos, né, Fabio? Verdade, totalmente verdade.
poderiam aproveitar e fazer um paralelo, um exame de consciência, se ainda existe. Nós teremos aí no próximo final de semana um bom evento para equiparar, né? O movimento de equiparação, que é o governo do Maduro. Dizem algumas fontes, a gente não tem como confirmar, todo país que tem um regime comunista, fascista de América Latina, a gente não tem as informações corretamente, mas o que se diz é que o Maduro estaria tentando um exílio, né, inclusive no Brasil. Mas vejam, todos aqueles que fizeram parte da ditadura de Maduro, eu já estou colocando no passado porque eu estou otimista, será dado também o exílio. Então fica essa dica para esse pessoal que está achando que é o máximo roubar o Brasil, achando que não vai ter punidade mais, achando que as leis não vão voltar a funcionar, achando que abuso de autoridade não vai ser punido. Tudo isso será feito por nós brasileiros. O como a gente ainda não sabe, mas eu tenho certeza que a maioria do povo aqui no Brasil é justo, é ética, moral, trabalhador e gosta, né, de ver as coisas tintim por tintim. Então, essa mania de político, de governos petistas, de querer nomear, de querer colocar, tirar vantagens próprias, não passará. Já não passou no último governo Lula. Nós tivemos aí, né, uma loucura, um judiciário freestyle que se adaptou para poder colocar o Lula nas ruas e também para apagar, né, como se fosse possível apagar o que já nós sofremos. Então, o brasileiro já está cansado disso tudo. Então, vamos ver como que Deus vai prover, eu só sei que Ele vai, alguma alternativa para a gente sair desse enrosco e não virar uma Venezuela. E que Deus também tenha aí piedade do povo venezuelano e que realmente isso se concretize. Maduro, se for, vá com Deus, já está indo tarde, né? Vamos agora acompanhar, porque a gente sabe que entre a paz e o sangue prometido por ele mesmo, a cabeça de um ditador é pior que de um juiz que não é comprometido com a verdade. Veremos. Agora, Silvio, a gente teve recentemente o caso do Arrozão, em que houve uma tentativa de falcatrua, para usar o termo aplicado pelo próprio presidente Lula, que não deu certo. Falcatrua que foi frustrada também por causa da mobilização do Congresso, que ameaçou uma CPI sobre o assunto. Isso acabou crescendo demais e os planos acabaram sendo soterrados, pelo menos parcialmente. Por enquanto, não foram adiante, não foi adiante o leilão do arroz. Vamos ver se vai acontecer ou não. Será que nesse caso do ministro de Minas e Energia pode ter algum tipo de reação, alguma pressão sobre Alexandre Silveira, Silvio? Bom, eu acho que tem dois pontos para a gente tratar aqui, além do que a Fabi e o Rodrigo já trouxeram. O primeiro é, tudo neste governo Lula 3 cheira a trambique. O Arrozão que você está citando, por exemplo, tem cara de trambique. Aliás, era trambique. Nós falamos sobre isso. O próprio presidente Lula falou em falcatrua. E quando o Lula admite uma falcatrua, você pode imaginar a magnitude da bandalheira. O Ministério de Minas e Energia sempre foi foco de corrupção. Aliás, foi, inclusive, o setor elétrico brasileiro foi dominado pela família Sarney ao longo de décadas, pelo menos até 2014, que é quando o Sarney sai de cena e deixa um espólio para um senhor chamado Edson Lobão, que era o seu sucessor. O setor elétrico brasileiro sempre foi do PMDB e também sempre foi alvo de roubalheira. O Lobão, por exemplo, ele tinha um clã tão grande que tinha o Lobão, o Lobinho, a Nice Lobão e os outros agregados. A Nice era a mulher dele e o Lobinho, filho dele, suplente de senador. Sempre foi assim. O setor de Minas e Energia, a pasta, aliás, já teve um ministro no epicentro da Operação Lava Jato. Se a minha memória não me trair agora, a Operação Fiat Lux, que é uma das fases da Lava Jato em 2020, chega ao Silas Rondô, que era o ministro de Minas e Energia. Então, é ali aonde se concentram contratos milionários, melhor, contratos bilionários. Não à toa, a família Batista dos irmãos Joesley e Wesley está de olho em quê? Em qual pasta neste governo Lula? É ali que eles vão roubar. É ali aonde o PT pode armar o seu maior e novo esquema de corrupção. Infelizmente, conforme vocês diziam agora, talvez as ferramentas de combate, né, de transparência, estejam também em mãos erradas. Assim começa com a Controladoria Geral da União, que tem um ministro que até ontem advogava para uma empresa
que têm interesses no Supremo Tribunal Federal. Então, o Brasil virou um grande cabaré, é disso que se trata com a volta do PT ao poder. Mas o PT não voltou sozinho ao poder. Ele levou todos os amigos dos amigos, e aí a gente já sabe onde a gente vai chegar, né? Olha, vamos falar de um outro caso, de um outro possível escândalo. Veja só, na SECOM agora. A gente tratou disso, da licitação que foi cancelada, e agora o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou um requerimento de informação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, cobrando explicações sobre denúncias de funcionários da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, sobre suposta censura da direção da Agência Brasil. O que teria acontecido é o seguinte: a EBC teria impedido a veiculação de notícias sobre o caso da suposta fraude na licitação de 197 milhões de reais para a contratação de uma empresa pela SECOM para gerir as redes sociais do governo Lula. Ou seja, né, Fabi, não bastassem os próprios escândalos em si, né, esse é outro problema, né, a censura, né, e parte do próprio governo, né, a tentativa de se acobertar tudo, né. Olha, diante de tantas barbaridades que a gente está vendo o Lula dizer, eu queria também saber se a EBC, por acaso, está replicando as verdades que ele está dizendo, né? Porque provavelmente não. Eu não vou falar que eu sei, porque infelizmente ou felizmente, Brown, ninguém assiste a EBC, né? Mas, assim, se essa notícia é verdadeira, porque a gente agora tem que fazer assim no Brasil, tem que duvidar e sempre colocar um supostamente para não ser ou processado, ou calado, ou etc., o mínimo que isso deveria ensejar nas pessoas que estão aí tomando conta da instituição e demais órgãos, né, aqueles que estão aptos sempre a denunciar. Tinha aquela história de 48 horas. Então, primeiro, Gustavo Gayer, muito obrigada por fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer. É importante, sim, pegar no pé de todas as bobagens que o governo petista faz, e são inúmeras. Imaginem só, a gente sempre vai fazer esse paralelo, porque só aí as pessoas percebem. Se fosse no governo Bolsonaro, se ele estivesse utilizando de uma rede, qualquer que fosse, né, nem precisa ser uma rede específica lá com dinheiro público, qualquer que fosse, e ele dissesse alguma coisa que desse a entender algum tipo de censura no Brasil, seria de ditador para baixo, né? A gente sabe que os elogios ao presidente Bolsonaro foram inúmeros. E como o Rodrigo Constantino colocou aqui no começo, nós tínhamos um governo muito mais democrático, no sentido de ter realmente ministros que estavam se importando com o Brasil de fato. Então, a pergunta que fica é: quem está cuidando do EBC, do dinheiro do EBC e pleiteando isso, está preocupado com o Brasil, que é assim que deve servir ao brasileiro, ou está preocupado com a imagem pútedra do Lula, né? Não sobrou mais nada, só urubu gosta daquela imagem arrepiante, aquelas falas que, olha, tá difícil acreditar, às vezes a gente precisa ver se não é inteligência artificial, não, mas é burrice natural mesmo. Diga, Silvio. Brown, a EBC, e aqui cabe uma crítica construtiva, porque durante o governo Jair Bolsonaro, eu, por exemplo, defendia o fechamento da EBC, e o presidente Jair Bolsonaro não fechou a EBC. A EBC é um cabide de emprego de ex-funcionários da Rede Globo ou de outras empresas que, enfim, fazem assessoria de imprensa e foram parar na EBC depois de sair da Globo. É uma espécie de Globo do B, é algo mais ou menos parecido. São 1.500 funcionários. Nós estamos falando de 700 milhões de reais. É muito dinheiro para nada. Aliás, o maior contrato da EBC é o da Cissa Guimarães, que faz um programa chamado Sem Censura. E nós estamos aqui falando justamente sobre censura. A EBC não tem função nenhuma, é traço de audiência e é um cabide de emprego de jornalistas, militantes de redação de esquerda. É disso que se trata. O presidente Jair Bolsonaro, novamente, cabe aqui a crítica, e eu não vejo problema em criticá-lo quando ele deve ser criticado. Errou ao não fechar a EBC. Essa é a minha posição. E agora, o Lula faz aquilo que faz jus ao que era a EBC. Ela foi apelidada de TV Lula, não é mesmo? Então, está lá. Né? Não causa nenhuma estranheza.
Agora, o Constei, aqui em São Paulo a gente tem talvez um exemplo oposto, né? Se de um lado tem a EBC sufocada, limitando circulação de informações, aqui em São Paulo está em plena operação a TV Cultura, né? Que tem participação na gestão do governo de São Paulo. O governador Tarcísio, aliás, enfrenta algumas críticas de apoiadores por causa disso, porque tem permitido ainda que a TV Cultura dê espaço a críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tem lá Marco Antônio Villa, Vera Magalhães, enfim, para citar alguns nomes, Luiz Felipe Pondé, por exemplo, mas o Tarcísio não mexe nisso, tem dado autonomia para a TV Cultura, que toca lá a sua linha editorial como quer. No caso da EBC, gerida pelo governo federal, é diferente, Consta. É diferente, mas tem que fechar ambas, pelo motivo que o Silvio descreveu. Eu também fui um crítico muito duro do governo Bolsonaro em relação a isso. Porque, veja, quando um presidente mais sério, com uma equipe técnica, que tem o interesse no país, chega ao poder e vê um instrumento desse na mão, faz o quê? Tenta fazer a coisa séria. Tenta botar lá uma outra pessoa para tocar os programas que dão traço, mas não vai usar para sacanagem, não vai usar para cabide de emprego, para pagamento indireto para militância, que é o que o Lula fazia na TV Lula, antes assim apelidada. Então serve para isso. Bota lá o contrato de 30 mil reais com um, 50 mil reais com outro, e sustenta a militância por meio da EBC, que ninguém assiste, né? É para isso que existe a TV Traço. Então o Bolsonaro encontra esse troço lá e não faz nada, tenta deixar um quadro sério, digamos assim. É óbvio que vai ter alternância de poder eventualmente, e a esquerda, sem escrúpulos, vai fazer o que o Lula está fazendo já. Censura, contrata militância, não fala mal do governo, vira uma assessoria do governo. O PT, a esquerda em geral, sempre confundiu público e privado. Para eles, todos os instrumentos de Estado são extensões do governo, que são extensões do partido. E tudo serve para alimentar os interesses do partido, que é a perpetuação no poder. Ponto. Então, o Tarcísio tem muito pudor. Não, deixa a Verinha para mostrar como eu sou independente, respeito a liberdade, a autonomia. Aí ela está lá usando o instrumento que recebe verba do Estado, pela Fundação Padre Anchieta, para ficar demonizando o ex-chefe dele, o governo Bolsonaro e o legado Bolsonaro. Está lá fazendo militância, convidando só amiguinho para levantar bola da turma da esquerda. Então, de novo, é purismo demais dentro das quatro linhas. Quando você encontra do outro lado comunistas, o resultado é esse, né? Então, eu acho que o Tarcísio tinha que acabar com essa farra, como o Bolsonaro tinha que ter acabado com a farra da EBC. Eu vou trazer um exemplo recente, agora, para ilustrar tudo que foi dito, inclusive pelo Silvio. Leandro Demore, sujeito que era do Intercept lá, do Glenn Greenwald, né? Se o Leandro Demore tivesse que procurar um emprego no mercado, ele não dá audiência para ninguém, ele só fala as bobagens para agradar o chefe. E assim que tiraram o Biden da corrida presidencial, até a Globo deu uma chamada dessa. Veja o nível em que chegou a Globo. A Globo virou o Demore. A Globo virou o Leandro Demore do Intercept. Olha que papelão. Eles voltaram a falar de idade. Agora não é mais etarismo, não é mais uma coisa que pega mal. Então o Leandro Demore escreveu: gente, vocês não acham Donald Trump muito velho para ser presidente? No dia seguinte que saiu o Biden, porque a Kamala Harris é 20 anos mais nova. Isso é picaretagem, isso é coisa de gente canalha, né? Como a Globo fez também. Porque o Biden era mais velho e tiraram a questão da frente. Só que a resposta do Bruno Seco foi muito boa, né? Tem literalmente a mesma idade do Lula. Mas como o Lula te paga quase 37 mil reais para você apresentar talk show que ninguém vê, obviamente você jamais questionará sua idade, a do Lula. E o problema nessa história não é a idade, e sim a capacidade, o que sobra para o Trump e falta para o seu chefe. Até porque o Trump, né, acabou de levar um tiro, que a mídia já esqueceu, tem só 10 dias, a mídia esqueceu que ele levou um tiro. Só que ele está bem, ele exala a vitalidade. O Biden não é a idade, é a senilidade, é cumprimentar fantasma, é fazer cocô em pé, né? Tudo mais que ele andou aí espalhando de constrangimento para o Partido Democrata e para a nação americana. Então, olha o nível. Agora, a questão do Bruno Seco foi muito boa, né? Tem uma profissão que o Reagan dizia, né, que é a profissão mais antiga do mundo, se assemelha muito à segunda, mais antiga. Tem uma profissão que eu vejo muito mais dignidade do que essa do Demore, que ele chama de jornalismo, mas não é.
né? Porque naquela outra profissão antiga existe um contrato bem objetivo e direto. Ó, toma aqui, eu tô te pagando, você faz isso aqui na cama comigo, né? É um acordo mais direto, sem ninguém ficar dissimulando ali, fingindo amor. Alguns podem até querer, né, que em troca que finja amor, mas todo mundo sabe qual é o acordo. Nesse caso, o sujeito está fingindo que é jornalista e que teve uma grande sacada. Qual a idade do Trump? Não é muito velho, não. Quer dizer, o cara está a serviço de um cara que tem a mesma idade do Trump e isso não o constrange. Jornalismo virou isso aí. Repito, Globo virou Demore. Fala pessoal, voltamos aí com as informações e o desespero é grande, hein? Lula desesperado, queda de popularidade e eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão. Vamos lá, matéria. Desespero em busca de popularidade, Lula inaugura obras inacabadas que não foram verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Tá aí a cara de preocupado do Barbudinho, né pessoal? Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado uma estratégia de intensificar suas viagens pelo Brasil, comparecendo a eventos de entrega de obras, algumas ainda incompletas ou majoritariamente financiadas por questões anteriores. Essa tática parece buscar uma melhora na avaliação de sua administração, que enfrenta desafios de popularidade. Porque Lula tem participado de cerimônias de obras iniciadas por outras gestões, ou seja, né, pega o bonde andando, né, pessoal? Pegou o que o Bolsonaro fez e quer falar como se ele tivesse feito, né? Vamos lá. Segundo informações de O Globo, em muitos dos casos, as obras que contaram com a presença do presidente foram majoritariamente financiadas e até mesmo iniciadas durante o governo de Jair Bolsonaro, ó, que eu falei para vocês, hein? Por exemplo, a iniciativa do BRT em Campinas, que foi inaugurada com apenas 1,6% dos recursos financiados pela atual gestão, enquanto 77,3% vieram do governo anterior. Análise e consequências das viagens presidenciais. Apesar de algumas críticas e situações constrangedoras, como uma reclamação direta de uma estudante durante a inauguração parcial de um campus da Unifesp, Lula tem usado esses eventos para tentar reafirmar o compromisso do governo federal com o desenvolvimento local, mesmo que o papel financeiro tenha sido limitado. Tá aí Lula, né? Desesperado, tentando inaugurar obras inacabadas que não foram, né, verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Vamos agora para outra informação e agora aí trazendo as informações. Lula xinga coronel vice de Nunes de ditador do CEAGESP. As eleições para a Prefeitura de São Paulo estão ganhando contornos cada vez mais definidos, com o lançamento de pré-candidaturas impactantes. No último sábado, dia 20 de julho, um evento ocorreu anunciando o nome de Guilherme Boulos pelo PSOL como pré-candidato. Um encontro que contou com a participação de figuras da política brasileira. Lula, figura central da política brasileira, participou do evento e aproveitou a ocasião para fazer críticas a outras candidaturas. Ele disse: tem um aí que não tinha nem candidato a vice. E o Bolsonaro fez ele engolir um candidato que era quase um ditador da CEAGESP, Companhia de Eletropostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Proibia sindicatos de funcionários, completou. Como foi a convenção que lançou Boulos como candidato? O evento não apenas formalizou a pré-candidatura de Boulos, mas serviu como plataforma para Lula tentar expressar desaprovação pela escolha do candidato a vice-prefeito Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo. Segundo Lula, Araújo representa práticas autoritárias, sendo uma escolha influenciada por Bolsonaro, contra as quais o PSOL e seus aliados estão fervorosamente lutando. Quem são
os apoios de Guilherme Boulos. A reunião foi robusta, com apoio político, demonstrando a união de várias figuras notáveis. Marta Suplicy, ex-prefeita e agora candidata a vice na chapa de Boulos, juntamente com outros ex-prefeitos como Fernando Haddad e Luiz Erundina, estiveram presentes para endossar a candidatura. E agora, voltando a falar da esbanja, né, pessoal? Esbanja aí que não foi bem-vinda nos Jogos Olímpicos aí na França, mas com a ausência de Lula, Macron garante que Janja será bem acolhida nos Jogos Olímpicos. O cenário político e esportivo ganha um novo capítulo com a viagem internacional da primeira-dama do Brasil, Janja, representando o Brasil na iminente cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A visita dela à França surge com um momento de grande prestígio e responsabilidade. A ausência do presidente Lula, devido a compromissos pré-agendados, torna a presença dela ainda mais significativa. Sobre este destino acontecido, o presidente francês Emmanuel Macron expressou entusiasmo. Nesta segunda, ele garantiu que Janja será bem acolhida, destacando lembranças agradáveis de sua própria visita ao Brasil. Essa troca de cortesias e hospitalidades entre nações enfatiza o papel diplomático que grandes eventos como as Olimpíadas frequentemente desempenham. Tá aí a esbanja, né? E o Macron. Vamos para outra informação. E agora, falando aí do serviço secreto dos Estados Unidos, né, pessoal? Joe Biden, aquele atentado contra Trump. E agora, diretora do serviço secreto dos Estados Unidos acaba de renunciar ao cargo. Em um movimento que abalou os corredores do poder em Washington, Kimberly Schitt, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, renunciou ao seu cargo nesta terça-feira. A decisão veio após intensa pressão e críticas devido a um grande e grave incidente de segurança envolvendo o ex-presidente Donald Trump. O incidente ocorrido em 13 de julho, durante um comício, expôs sérias falhas no protocolo de segurança ao redor do candidato republicano à presidência. Após o atentado, e agora ex-diretora, havia inicialmente declarado que não pretendia deixar o posto. Contudo, diante das crescentes demandas por sua renúncia, que ecoaram através das vozes de membros, tanto do Partido Democrata quanto do Republicano, Schitt optou por deixar o cargo. Na segurança de Trump e o atentado, o que falhou? Vamos entender, hein? Thomas Matthew Crooks, identificado como o atirador, conseguiu se aproximar de Trump, provocando não apenas um susto nacional, mas também levantando questionamentos sobre a eficácia das medidas de segurança empregadas. Informações divulgadas pelo FBI revelam que Crooks havia realizado um reconhecimento do local utilizando um drone na manhã do ataque, evidenciando uma notória falha de inteligência e preparação por parte do serviço secreto. Tá aí, né, pessoal? A renúncia da diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou dessas informações, de todo o vídeo, se inscreva aqui em nosso canal, clicando aqui no botão inscrever-se. Clica nesse botão. Clicou, já está inscrito no canal. Clica no sininho das notificações para você receber todos os vídeos no seu celular diariamente. E compartilhe também esse vídeo, pessoal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais para que mais patriotas possam saber da verdade. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.